Muito bem, solta o endereço para nós aí, Maurício. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler verso 8, 9 e 10. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não o quê? Para algumas versões, angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, querido? Então nós vamos falar sobre esse tema nessa noite. Fala para mim. Tá. Conforto na aflição. Deixa eu falar uma coisa para você. Se existe uma palavra que não pode de forma alguma fazer parte da vida de um crente, é desânimo. Fala para o seu irmão do lado, você está desanimado? Querido, desânimo é uma palavra que não fazia parte de nenhum daqueles que a Bíblia chama de heróis da fé, cuja galeria está relatada lá no capítulo 11 de Hebreus. E quando vinha, porque nós não estamos isentos, evidentemente, né, das tribulações, dificuldades, e quando vinha algum desânimo, batia uma certa apatia, o Eterno entrava com providência. Quando Josué se viu diante da grande responsabilidade de ocupar a liderança, substituir Moisés, o grande líder, com certeza Moisés deve ter dado nele um certo abatimento, uma certa preocupação. Mas o Eterno entra com providência e diz: Josué, não pare nem te espante, não tenha medo, não desanime, porque eu, o Senhor seu Deus, vou estar contigo por todos os dias por onde você andar. Aleluia. De vez em quando Davi dava, quando nós lemos o Salmo lá, vemos que Davi dava uma certa abatimento, ele dizia: por que está abatido a minha alma? Ou então: Senhor, meus inimigos me rodeiam e são mais poderosos que eu, etc. O Eterno intervinha e rapidamente o Espírito colocava na mesma pena que ele estava usando: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, ou seja, eu estou contigo, eu sou o teu pastor. E isso trazia de volta ânimo para Davi. Amém, gente? Quando Elias foge e vai parar numa caverna, fugindo da perseguição de Jezabel e Acabe, Deus encontra com ele lá naquela caverna e diz para ele assim: você está fazendo o que aqui, rapaz? Eu, hein? Pode dar um jeito, levanta daí, come, recobra o seu ânimo, vai, porque eu ainda tenho muita coisa para você fazer. Quando Jesus está no Getsemane, e isso é importante, querido, para nós, fortalece-nos, nos dá ânimos e também nos encoraja, e saber que o próprio Filho de Deus passou por isso, porque a Bíblia relata que quando ele estava no Getsemane, diz que a sua alma estava angustiada até a morte, e ele até reclama dos discípulos: poxa, nem uma hora vocês puderam velar comigo. Mas a Bíblia relata em seguida que quando Jesus passava por esse abatimento ali, a Bíblia diz que os anjos dos céus o confortavam. Aleluia. Porque Deus não quer
ninguém desanimado, porque Deus não quer, não admite que nós sejamos desanimados. Por quê? Porque Ele é a nossa força. E esse mesmo apóstolo nos fala que nos últimos dias viriam tempos difíceis, querido, e como tem sido tempos difíceis? Sim ou não? E às vezes é até para desanimar mesmo. O Senhor Jesus também falou que nesses últimos dias o amor de muito iria esfriar. Os dois falaram a respeito dessa apostatação, né, das pessoas diante da dificuldade. Mas ao mesmo tempo que eles falam da dificuldade, ao mesmo tempo que eles falaram, né, sobre esses fatos, nos alertaram, mas eles também trazem para nós uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Jesus diz assim: olha, em mim tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Por quê? Porque neste mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, isso não é motivo para vocês desanimarem. Tende bom ânimo. E ele ainda diz: mas olha, porque eu venci o mundo. E a Bíblia diz que eu e você, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Aleluia. No texto lido, Paulo fala de tribulações, Paulo fala de perseguições, Paulo fala de abatimento. Querido, não é pelo fato de nós sermos cristãos que isso nos isenta das dificuldades, das provações dessa vida, não. Pelo fato de nós sermos cristãos não significa que nós estamos imunizados contra doenças e enfermidades. Pelo fato de nós sermos cristãos não significa que nós temos uma apólice contra acidentes e adversidades. Até porque se fosse assim todo mundo seria crente. Mas nós temos, querido, algumas coisas que nos consola, que nos anima e nos fortalece. Nós temos, por exemplo, um pai que cuida de nós como filhos amados dele. Nós temos um Salvador que cuida e que nos ajuda na hora das nossas dificuldades. Nós temos um Espírito Santo que nos guia, que nos orienta na nossa jornada do nosso dia a dia. E nós temos uma palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que é capaz de penetrar até a divisão da alma, da alma e do espírito, das juntas e medulas. E essa palavra, querido, diz que eu sou o que ela diz que eu sou, que eu tenho o que ela diz que eu tenho e que eu posso o que ela diz que eu posso. Pega a sua Bíblia aí para repetir comigo. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Aleluia. Mas vamos ver o texto que Paulo coloca para mim e para você nessa noite. Ele diz assim: em tudo somos atribulados. Em tudo. Presta atenção nisso. Tudo. Quando você pensar aí, você vai ter tribulação. Ou seja, tribulação é que não vai faltar. Querido, e como temos passado por tribulação? É tribulação no trabalho, é tribulação no colégio, é tribulação no lar, é tribulação no trânsito. Por exemplo, no trabalho, às vezes você trabalha em um local onde o ambiente é tremendamente atribulado. Eu já tive o desprazer de trabalhar num lugar, só Jesus. Às vezes a tribulação vem porque por mais que você se esforce, por mais que você produza, mas o salário muitas vezes não é suficiente para as suas necessidades. Às vezes lá no trabalho as instalações não são adequadas, ambientes perigosos, mal refrigerado, calor e essas coisas todas, as instalações não são boas. Às vezes o patrão não é uma pessoa tão agradável.
o seu chefe não é aquela pessoa agradável e vive perseguindo você, os colegas não são agradáveis, ou seja, nós passamos por tribulações no nosso trabalho. Por isso que Paulo diz: em tudo passamos por tribulações. Aqueles que estudam, como eu já estudei, lembro que já passamos por isso, querido. Muitas vezes os colegas, e hoje pela prática aí do bullying, como traz tribulação, às vezes as salas, horrível, salas que quando chove mais dentro da sala do que lá fora, melhor ficar lá fora, sem um ventilador, sem uma ventilação adequada. Atribulado muitas vezes aqueles que são professores. Aliás, eu acho que professor vive atribulado, não é possível, outro troço difícil. No trânsito, querido, quem é que gosta de um engarrafamento de trânsito? Ninguém gosta. Aquele trânsito parado que não anda nada, igual eu já fiquei 4 horas em cima da ponte. Ou então aquele motorista, aquela motorista meia roda que vai na frente, que você... que para no pedágio, bota em ponto morto, dá sacode várias vezes para ver se está direitinho. Aí vai pegar a bolsa, dentro da bolsa vai pegar uma outra bolsinha menor, que tem uma carteira, que vai tirar uma nota de 50, que vai entregar, vai conferir o troco, depois ainda vai dar uma olhadinha no espelho, para ver se está tudo, porque ela abriu o vidro, então entrou um vento. Desse jeito. Mas amém por isso. Não estou falando só da mulher não, sabe? Porque tem homem também que é meia roda, meio ruim de roda. E tem uma mulher aí que dirige bem para danar, viu? Dá muita coça aí, não. Por exemplo, Ruth. Nunca andei com você, mas se precisar fazer o quê? Eu tenho certeza da salvação, então. Muito bem. No lar, querido, nós enfrentamos tribulações no lar, não é verdade? Quantos lares atribulados, nessa minha jornada, nesses 32 anos já de ministério, quantos lares tenho visitado, atribulados, dificuldades? Então ele está dizendo: olha, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Eita glória! Essa palavra angustiado é uma palavra grega estenógereo, que significa esmagado. Ou seja, ele está dizendo: olha, nós podemos ser atribulados sim, mas esmagado jamais. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz a palavra derrotado. Ou seja, podemos passar por tribulações, mas nunca seremos derrotados, porque maior é o que está em nós, amém? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você e Cristo, querido, é a maioria, não tem para ninguém. Amém? Davi disse assim para o gigantão lá: você vem em mim com essa parafernália toda. Eu não, mas eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, gente? Paulo diz assim, Romanos 8,18 diz assim: eu tenho por certo que as aflições, as tribulações deste tempo presente, deste mundo, não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. E continuando, ele diz assim então: perplexo, ou seja, pasmado, espantado. Querido, hoje, a todo momento você fica perplexo com a situação, com o mundo de hoje. E às vezes até perplexo com a situação, o procedimento, a atitude de um líder, quer seja ele um líder civil, ou um líder religioso, um líder militar. Às vezes perplexo com a atitude de um irmão, que você jamais esperava aquilo. Perplexo com as notícias que a gente assiste aí na televisão, no rádio, nos jornais. Perplexo em ver tantas traições, tantas falcatruas, tanta roubalheira, tanta calúnia.
Ou seja, não há como nós não ficarmos perplexos, pasmados diante da situação. Mas ele diz assim, olha, perplexo sim, mas não desanimado. Ou seja, isso não é motivo para nos desanimar. Aleluia. Às vezes você encontra pessoa e diz assim, às vezes da igreja, né, porque ele está falando para a igreja, irmão, pastor, desanimei, tem aparecido mais, irmão, não tenho te visto, o que está acontecendo? Desanimei. É mesmo, o que eu... é tanta coisa. Querido, Paulo está dizendo, mesmo que você passe por tribulações, mesmo que você fique perplexo, mas isso não é motivo para você ficar desanimado, de forma alguma. Porque se formos olharmos, querido, para as perplexidades dessa vida, a gente não fica em igreja nenhuma, não fica em trabalho nenhum, a gente não fica em lugar nenhum, a gente não fica em escola nenhuma, nem em casamento nenhum. Sabe, isso é uma arma de Satanás, o desânimo. Isso é uma arma do diabo, de colocar o desânimo nas pessoas. Ei, fulano, vai no culto não? Vou não, o que que eu... Está desanimado. Não vou tocar mais não, Braz, agora pode me tirar dela. O que que eu... desanimei. Irmão, não vai para BD porque... desânimo. Querido, coisa do inferno, meu filho. E eu vou te provar que é coisa do inferno. Porque se chegar alguém e falar assim, vamos no shopping, vamos na praia, vamos em tal lugar, dá um minutinho, dá um tempinho só para eu jogar uma aguinha no corpo e nós já estamos indo. É assim ou não é? Mas quando é para a igreja, querido, dá um desânimo do inferno. Porque você acha que isso vem de Deus? Toda sinceridade. É Deus que coloca, o Espírito Santo coloca aquele desânimo em você na hora do culto, de vir para a igreja, de fazer uma visita, de vir um culto de oração, de vir para a IBD. Você acha que é Deus que faz isso? Não. Você acha que é o Espírito Santo de Deus que toca no coração de alguém, que Deus encheu ele de talento para trabalhar na obra do Senhor? Você acha que aquela pessoa simplesmente abandona? É Deus que está fazendo isso. Sabe, às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu digo, cara, você não percebeu que isso é uma cilada não? Você não está vendo que é coisa do inferno? Porque você tem que provar para mim que Deus diz para você, que não é para você tocar mais, para você cantar mais, que é para você sair da igreja, tem que provar isso para mim. Não, pastor, eu orei e fui da vontade de Deus. Eu digo, você está muito enganado. É vontade sua, e você quer se amparar na palavra. Porque ele tem coisa que a gente diz assim, a vontade de Deus, que vontade de Deus? Deixa Deus fora dessa história. Amém, gente? Então ele diz assim, não desanimado. Agora ele volta a dizer assim, perseguidos. Querido, quantos de nós já sofremos perseguições? E às vezes alguém até que está me ouvindo aqui nessa noite, ou pela televisão, pelo YouTube, de repente está passando por uma perseguição. Às vezes é no trabalho. É um chefe que te persegue, você nem sabe por quê, mas o cara te persegue. Talvez com medo de você ocupar o lugar dele, ele quer tirar você da jogada. É um colega. Coisa que mais sofre é perseguição de colega de trabalho, impressionante. Na escola, perseguição por parte dos colegas. Basta você ser um destaque na sala um pouquinho mais, para ninguém gostar de você. Por quê? Porque você é o CDF lá, ó. Professor que persegue aluno, aluno que persegue professor. Na igreja, pastor, tem perseguição na igreja? Paulo reclama de um certo Alexandre Latoeiro que fez muito mal para ele na igreja. Paulo reclama de um tal de Demas que abandonou ele no momento em que ele precisava tanto, João Marcos. João reclama de um tal de Diótrefes, que ele escrevia lá e o cara pegava as cartas, rasgava, não passava para a igreja. Estevão foi tão perseguido que foi apedrejado. João Batista foi tão perseguido que foi decapitado. E o maior de todos
os perseguidos foi Jesus. Quanta perseguição passou o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora, se existe alguém com autoridade para falar sobre perseguição, essa pessoa é Paulo. Dá uma olhadinha aí no capítulo 11. Anda um pouquinho para frente aí. Capítulo 11 aí. Verso 23. Os chamados ministros, falsos profetas e os que falavam mal de Paulo, ele diz assim: são ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalho, muito mais, em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Eu já expliquei esse negócio das 40 açoites menos um, já, né? Já? Amém? Todo mundo sabe. Tá. É porque eles não podiam passar de 40. Então, como eles tinham medo de errar a contagem, davam 39 e paravam, ok? Eu fui apedrejado, né? Isso, 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes eu fui açoitado com vara. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Em viagem, muitas vezes em perigo de rio, perigo de salteador, em perigo dos da nação, em perigo dos gentios, em perigo dos da cidade, em perigo nos desertos, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Aí, ó, tá falando? No trabalho, fadiga, em vigília, muitas vezes com fome, sede, jejum, muitas vezes com frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Mas o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade do Damasceno para me prenderem. E eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Querido, ninguém mais sabia o que é perseguição do que Paulo. E aí, depois de tudo isso, ele diz assim: olha, perseguido, mas não desamparado. Ou seja, isso, eu sempre fui perseguido, nós somos perseguidos, mas você nunca será esquecido, nunca será abandonado. Aleluia. Quando ele escreve para Timóteo da sua segunda carta, capítulo 4, 17, 18, diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e eu fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Atribulados, mas não desamparados. Depois ele diz abatido. Abatido, a palavra catabalo quer dizer cair por terra, derrubar. Querido, quantas vezes Paulo passou por isso? Nós acabamos de ler. Quantas vezes ele foi derrubado? Uma vez ele foi dado como morto. E ele diz assim: abatido sim, mas não destruído. Ou seja, Deus jamais permitiu que ele sofresse o golpe mortal. Aleluia. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele para que acampem ao nosso redor. Aleluia. E aí no versículo 10, a última parte diz assim: para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. A vida de Jesus se manifesta nos nossos corpos. Ou seja, por todas estas coisas que ele falou aqui, tribulações, abatimento e tudo isso que ele diz, perseguição, tudo que ele disse aqui, está dizendo, para que através dessas coisas Cristo possa ser glorificado na nossa vida. Jesus sentiu muitas tribulações, querido, mas ele não foi derrotado. Jesus passou muitas vezes ele ficou perplexo, mas ele não desanimou. Quantas vezes Jesus foi, aliás, a sua vida, desde o nascimento de Jesus, querido, começou a haver perseguição.
Desde quando ele nasceu, Herodes já começou a correr atrás de Jesus. E assim foi toda a vida de Jesus, uma vida de perseguição. Mas em momento algum, ele se sentiu desamparado pelo céu. Ele foi abatido, mas ele não foi destruído. Então, querido, o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, é que se nós estamos passando por alguma tribulação, por perseguições, por decepções, ou qualquer outra espécie de sofrimento, a palavra de Deus nos encoraja, dizer que Paulo passou, muitos dos nossos irmãos passaram, e o próprio Jesus passou por isso, mas eles venceram, e nós também venceremos, é promessa dele. E eu termino essa reflexão dessa noite com o Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor tem livrado. Aleluia, aleluia. Você foi abençoado com essa palavra? Glória a Deus, amém. Ok, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, e mesmo diante das tribulações, das perseguições, ó Pai, diante, ó Deus, meu Pai, das dificuldades dessa vida, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, tem nos dado força, Pai, tem nos dado ânimo, Senhor Deus, meu Pai, para que nós possamos vencer essas adversidades, Pai. Obrigado, Deus, porque nós temos o Senhor como nosso Pai, nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, guardador. Temos o Teu Espírito, ó Pai, que nos guia, que nos orienta, que nos ajuda, Pai. Temos a Tua Palavra, que é a nossa regra de fé e conduta, Senhor. Obrigado, ó Pai. Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Pai, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos, ó Deus, meu Pai, um dia abençoado amanhã, Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, o Zé Pereira, irmão da tua serva Leia, Pai, e que amanhã, meu Deus, vai submeter aquela cirurgia. Ó Deus, que o Senhor seja, ó Pai, o médico, ó Deus, os médicos sejam apenas instrumento do Senhor, ó Pai. Abençoa, meu Pai, o cirurgião, anestesista, Pai, todo o corpo clínico, os medicamentos que serão ministrados, Pai. Deus, nós confiamos no Senhor e já declaramos no nome do Teu Filho Jesus um sucesso essa cirurgia do Zé Pereira, Pai. Deus, obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.